Ok. Ok, então, boa noite, pessoal, mais uma vez. Obrigada pela presença de vocês e gratidão a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje nós temos a nossa continuação aqui do capítulo 2. Nós estaremos trazendo aqui a sessão 5, a função do trabalhador de milagres, isso dentro do capítulo da separação e a função. Essa função dos milagres, ela terá uma próxima aula que trará os princípios dos milagres, que em cima do que rodam os milagres. E antes de iniciarmos, então, o que Jesus está nos trazendo aqui, eu vou pedir a quem quiser, a quem puder, se unir de modo que todos nós possamos, como uma somente, trazer a meta unificada para que o Espírito Santo seja nosso professor, nos conduza por esse estudo e que, de fato, nos traga aquilo que nós estejamos abertos ao que Ele tem a trazer para nós. Porque o Espírito Santo é a mente certa, Ele sempre tem a verdade para nós, mas nós podemos estar equivocados, às vezes, e não estarmos ainda com a consciência totalmente aberta para ouvi-lo. Mas o nosso propósito de ouvi-lo já ele abrange isso tudo, ele vai além de qualquer dificuldade e ele nos dá o direito e nos traz aquilo que de fato Jesus tem a nos trazer aqui pela nossa disponibilidade como aprendizes. Então, essa abertura, essa disponibilidade é que possibilita que as correções dentro das nossas próprias crenças sejam feitas. E vendo, então, essa sessão que fala da função do trabalhador de milagres. E Jesus, claramente, em todo o livro, nos convoca a que possamos viver na mentalidade milagrosa, ao invés do sistema de pensamento da separação, ao invés de darmos realidade à separação, que é o que o mundo representa aqui. O mundo é um reflexo, uma projeção dessa realidade da separação, e certamente que a correção é necessária, não no mundo, mas na nossa percepção do mundo. E essa correção, ela se torna mais rápida, mais fácil, se nós permitirmos que os milagres venham a substituir as nossas crenças dentro da nossa mente, que possibilitaram a nossa percepção de um mundo dual, de um mundo faltoso, de onde nós podemos sofrer ou de onde nós somos vítimas e algozes. E esta, como Jesus nos ensinou, não é de forma alguma a nossa realidade. A nossa realidade nunca foi alterada, como a gente viu nas aulas anteriores. O altar a Deus nunca foi profanado, então nós temos uma razão para agora aceitarmos viver através de milagres. E por isso que essa sessão, então, vem a nos trazer essa função do trabalhador de milagres. E ela inicia aqui dizendo que antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. Então, não é possível trabalhar em milagres dentro do medo, porque o medo, ele é o oposto da liberação. O milagre, ele é um efeito natural, como a gente viu lá no início, nos 50 princípios. Quando o milagre não ocorre, é que algo aconteceu. O milagre, ele deve fluir naturalmente através de nós, mas ele só pode fluir numa mentalidade que não está no medo, porque o medo
ele obstrui, ele bloqueia. O medo, ele trava a passagem, digamos assim, do milagre através da nossa mentalidade. Por isso que nós temos que olhar de volta para esse medo. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas próprias crenças equivocadas e então largá-las, dar um passo ao lado e simplesmente levá-las à expiação, onde elas passam a ser as nossas dádivas a Deus, porque lhe dizem que nós não queremos outros deuses diante dele. Então, esta é a mentalidade que permite que os milagres fluam através da nossa mentalidade naturalmente. Então, se nós estivéssemos ainda no medo, ele segue aqui no 1:2, de outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Então, dentro do mundo, liberação é tido como aprisionamento, porque é tido como deixar o mundo, deixar essa existência física ou psicológica aqui, de individualidade, e para o mundo, dentro do mundo, parece que a liberdade está em justamente ser parte do mundo, ser essa consciência individual. Então, no medo, o apego ainda será por permanecer com a mente presa na crença da individualidade, e por isso que isso é um aprisionamento ao nosso ser, mas isso, aos olhos do ego, é liberdade. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Quando nós nos limitamos ao corpo, e nós aprendemos que a nossa realidade não é, aparentemente, vem esse medo do sacrifício, medo de estar perdendo alguma coisa, ou medo da dor, mas por detrás desse medo está o propósito de ainda assegurar a crença da separação, ainda manter um sistema de pensamento de separação intacto. Isso acontece em função do medo subreptício de que a mente pode ferir a si mesma. Então, aquela ideia de que nós alteramos a mente de Deus e fizemos de nós um outro ser, senão o Cristo, e agora podemos nos ferir a nós mesmos, porque é da nossa mente que surge o mundo que nós vemos, é da nossa mente que surgem todas as contrariedades, toda a dualidade, todo o conflito. Nenhum desses erros é significativo, porque as criações equivocadas da mente, na realidade, não existem. Então, quais que os erros que não são significativos? Tanto de nós acreditarmos que estaremos nos liberando através da manutenção da crença dentro do corpo, quanto, por outro lado, também acreditar que um corpo pode ser danificado e, por isso, precisamos de proteção, nos identificar com ele. Esses erros, eles, por si só, eles sequer existem. Eles só vêm a nos afetar à medida que nós damos realidade a eles. Por isso que nenhum deles é significativo dentro das criações equivocadas da mente. O ponto aqui é a criação equivocada ou a projeção do equívoco. Não importa a forma. A forma pode tomar bilhões de modos, mas o erro fundamental é acreditar nessa mentalidade que acredita-se ter se separado de Deus. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. Então, esse reconhecimento, então, qual reconhecimento? De que a mente, ela não é capaz de ferir-se a si mesma e ela não é capaz de alterar o que Deus criou uno a si. Então,
esse reconhecimento, então, ele protege a nossa, ele protege a nossa realidade muito melhor do que nós buscarmos espiritualidade dentro de confusões de níveis, buscar uma espiritualidade dentro de consciências individuais para, através de boa intenção, ainda sentir-se separado do irmão. Então, isso não funcionaria. Então, essa confusão de níveis de quem que nós somos uma mente criada por Deus e que a nossa mente, a sua função, de acordo com o nosso acordo com Deus, serve para ativar o espírito. E nisso a criação se estende, nisso nós somos co-criadores de Deus. E qualquer coisa além disso, de plano de separação ou de um mundo à parte de Deus, isso é apenas um modo de proteger uma ideia equivocada que por um instante passou pela nossa mente. Por um instante apenas pensamos separação e tudo mais que nós vivenciamos na separação está dentro desse único instante. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Os pensamentos, eles se manifestam através da forma física do cérebro, aparentemente, na nossa experiência aqui, mas eles não vêm da forma física. Os pensamentos, as nossas ideias, eles vêm da mente, e só a mente, então, pode criar, que é o que ela faz no céu, na criação do céu, ou então ela pode projetar uma crença que ela fez e que ela sentiu vontade de experienciar, de se identificar nessa crença. Ou seja, a ideia de separação de Deus. Então, agora, nós precisamos, o primeiro passo, reconhecer que não é o mundo que nos afeta, não são os acontecimentos daqui, mas o pensamento por detrás do que está sendo projetado. E nós temos aqui a opção de perdoar o mundo pelo que ele não fez, ou então nos identificar com ele e sofrer devido a uma insistência de ainda manter a mesma mentalidade de separação de Deus que aconteceu por um único instante. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O espírito é a própria essência de Deus, é tudo que há, e tudo que há é perfeito. Impossível haver correção no que é perfeito. O corpo não existe, exceto como um instrumento de aprendizado para a mente. Então, o corpo ele tem uma função temporária aqui que parece que ele existe, mas cumprindo essa função ele deixa de parecer que existe, assim como o mundo deixará de parecer que existe. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar. O corpo não faz pensamentos. Então, todo e qualquer pensamento, mesmo que seja aparentemente, por exemplo, uma dor física, não é o corpo que causou essa dor física. É um pensamento da mente que projetou para dentro do corpo e exigiu do corpo manifestar essa dor. Então, tudo que nós fizemos, tanto na criação do céu, quanto dentro do sonho, na projeção dos equívocos, está no nível da mente, porque só ela pode criar e ela pode tanto ativar o espírito, que é a cocriação com Deus, como se identificar com a parte baixa da mente, com a parte física, se assim escolhermos, mas nós não podemos escolher os efeitos que isso causam à nossa consciência. Esse instrumento, então, ainda falando do corpo, no 1.10, esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios, porque não pode criar.
É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. No céu, a cocriação é natural, não cabe a mentalidade separada tentar imaginar-se como que é o céu, porque ela é o oposto disso, ela precisa voltar a saber que ela é o céu. Mas dentro aqui, então, dentro do oposto ao céu, dentro da crença de separação, nós podemos, através da mente, desistir das criações equivocadas, desistir das projeções de que o mundo ou a nossa estrutura física ou psicológica seja a responsável por como nos sentimos. Porque se nós não estamos em estado de graça, se nós não estamos vivenciando a absoluta paz de Deus, é porque ainda há crenças a serem desfeitas. Ainda precisamos aceitar o perdão como nossa única função aqui. E esse perdão não é algo que, embora seja acionado aparentemente individualmente, mas ele não acontece na mente individual. Ele acontece na mentalidade unificada, separada, e assim corrige uma crença de separação em todos os níveis, em todas as direções. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Então, tudo que não diz respeito aos milagres é mágica. Qualquer forma racional dentro do mundo separado que beneficia a alguém e essa mesma dádiva não é alcançada ou oferecida a toda a criação, ela ainda é separação. Então, ainda é mágica. E por isso que eu uso não mental. Não mental no sentido de ativar o espírito. Quando deixamos de ativar o espírito e projetamos através da crença de separação de Deus, através da culpa. Projetamos um mundo dual, e esse mundo dual, então, ele é uma forma criativa, porque ele saiu da nossa mente, mas equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tens medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. Então, este é outro ponto muito importante que observemos em nós mesmos, para primeiro olharmos para nossos medos, porque não poderíamos ser úteis à expiação se tentássemos negar aquilo que o medo está nos trazendo e tentar usar, então, aos milagres no lugar disso que percebemos que está nos afetando. Então, se essa condição, se temporariamente estamos ainda envoltos em medo, como Jesus diz aqui, não devemos tentar, então, usar ainda do milagre, mas permitir que dentro do milagre olhemos de volta para o medo. Que, como Jesus diz em outra parte do texto, médico, cura-te a ti mesmo, professor, cura-te a ti mesmo, porque não há mais nada a ser curado. Então, a lição, em última instância, sempre vai para a nossa mente. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. O próprio medo na mente já é um caminho aberto à vulnerabilidade. Já estamos vulneráveis. O ego consegue entrar por aí porque há essa abertura para o equivocado. Há essa disponibilidade para o erro. Por isso que porque o medo só veio nisso. O medo, ele só vem na escuridão. O Espírito Santo, a correção, a expiação é a luz. Então, se ainda estamos no medo, é porque a nossa mente ainda está envolta na escuridão
E isso precisamos, então, a ver isso, assumir isso, para não permitir que tentemos curar dentro da escuridão, porque estaríamos equivocados com a nossa própria percepção e aumentaríamos o medo ao invés de servir à expiação em tal situação. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer, e como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, pode ser capaz de aceitar a fonte real da cura, pode ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. E qual é a fonte real da cura? Aqui nós precisamos aceitar, mas se estivermos no medo, não vamos aceitar, porque o medo é o oposto dessa fonte real de cura. A fonte real da cura é a expiação e o princípio da expiação que nos ensina que nós nunca deixamos a Deus. Nada real foi afetado. O altar a Deus jamais foi profanado, mesmo nós pensando que fizemos equívocos. Mas esses equívocos não foram reais, não afetaram a nossa realidade, apenas tiveram efeitos que aparentemente nós escolhemos nos identificar dentro de um efeito, mas que estamos livres a qualquer instante de escolher de novo a nossa realidade em Deus, a nossa realidade fora da escuridão, dentro da luz. Então, aceitando a luz, a escuridão vai embora automaticamente. Aceitando a luz, o medo vai embora automaticamente, porque não lhe damos ênfase. Seguindo aqui, então, no 2.5, nessas condições, quando nós não estamos ainda prontos no nosso sistema de pensamento, ou nas nossas crenças, quando ainda estamos temerosos de aceitar a realidade de Deus, porque não temos ainda a convicção necessária para acreditar, para aceitar aquilo que intelectualmente, eventualmente, já aceitamos, que é a nossa unicidade com Deus, mas isso ainda não é a nossa única realidade. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente como as tuas próprias criações. Então, se ainda houver resquício de medo na nossa mente, não deveríamos tentar oferecer milagres, porque a nossa mente, ela ainda não está pronta para aceitar para si mesma. E nesse caso, como Jesus diz aqui, é mais útil fazer uma transigência temporária. Isso não significa dar realidade agora à magia. Isso significa dar um passo ao lado e não se condenar por enquanto aprendizes, enquanto estivermos aprendendo a aceitar somente a luz, que possamos fazer uso de medicamentos ou de qualquer forma de proteção física e psicológica, porque isso nós não vamos confundir com Deus. Nós sabemos que isso faz parte do roteiro do sonho, não faz parte da nossa realidade. Então, Jesus não nos condena por usar isso conscientemente e temporariamente, até que possamos olhar para o medo e dentro da luz. E dentro da luz não haverá mais escuridão, não haverá mais medo, e aí sim, nós mesmos não seremos mais capazes de nos enganar com a magia, tomando ela como efeito de cura. O João levantou a mão, por favor. Ing, tem uma coisa que é importante Oi. deixar claro nisso que você trouxe em relação ao medo, porque assim, se a gente pega a nossa percepção, né, a nossa experiência aqui e começa a notar o quanto a gente está sentindo medo, e aí você observa as sensações de medo e a gente ouve assim, que dentro do medo eu não devo apresentar milagres, né? Milagres são mudanças de percepção. Dentro do medo eu não posso apresentar mudanças de pensamento. Isso no sentido de como função de trabalhador de milagres mesmo, né? É assim,
não é que o medo tem que sair totalmente para eu passar a dar demonstrações como a que Jesus deu no mundo. É assim, através de um sentimento de disponibilidade, cada consciência passa a se dispor, mesmo nesse mundo, a não confirmar ilusões em si mesma e não confirmar ilusões no outro. E é isso que vai fazer com que ela veja que não é o medo, né? Um exemplo que eu queria citar aqui, que eu compreendi isso na minha experiência. Quando eu estava perto dos meus alunos, atendendo os meus alunos aqui, eu percebia que tinha muita sensação de medo, né? E eu fazia muitas coisas para agradar. E eu percebia que eu fazia coisas para agradar, porque eu estava sentindo medo ali e eu fazia uma imagem de bom profissional e eu via nitidamente que eu estava fazendo ali um personagem de educado, um personagem de bom profissional, mas eu via que eu fazia algumas coisas que eu não queria fazer, mas eu fazia para agradar, porque eu percebia que estava sentindo medo. Então eu não negava, eu passei a não negar esse medo e comecei a aceitar. O medo que eu estou experimentando não tem nada a ver com essa pessoa. Esse medo que eu estou experimentando está vindo porque a mente está acreditando no ataque, mas Jesus está me garantindo que o ataque não é real. Só que isso não era o suficiente. O medo não saía. Até que teve um momento que é como se, quando a gente começa a disponibilizar a nossa consciência para expiação, é como se você se sentisse solicitado a demonstrar aquilo que você está acreditando. E uma vez, uma dessas minhas alunas teve várias experiências assim, mas uma delas foi bem significativa, que foi quando eu entendi que não era o medo, assim, eu sabia que eu podia expressar o que eu tava, o novo sistema de pensamento que eu estava vivendo, e eu sabia que não haveria problema nenhum, né, eu me comunicar daquele lugar. Uma vez uma aluna minha, numa situação recente, assim, agora, 2022, eu acho que teve eleição, eu tinha conhecido essa aluna pouco antes de ter conhecido um curso em Milagres, e eu tinha um perfil totalmente alinhado com o mundo. Então, eu expressava as minhas opiniões políticas, as minhas opiniões militantes, enfim, de tudo que a gente aprende aqui no mundo. Então, ela me conheceu dentro daquele âmbito. Então, eu tinha tido uma afinidade com ela ali, porque ela tinha uma opinião que se encaixava com a minha. Quando eu conheci um curso em Milagres e comecei a olhar para as minhas sensações internas e as opiniões que eu tinha sobre mim e sobre o mundo, eu comecei a soltar muitas dessas coisas. Então, eu comecei a ver essas mudanças. E aí, de repente, eu não conseguia concordar com várias coisas que algumas pessoas me traziam. E essa minha aluna era uma delas. E aí, um dia, nessa situação da eleição ali de 2022, acho que foi de presidente, ela chegou para mim e falou assim: Ah, e aí, em quem você votou? E eu tinha votado em branco. Só que eu percebi que na hora que eu fui falar para ela em quem eu tinha votado, me veio um medo assim e uma vontade de mentir, porque eu sabia que se eu falasse para ela que eu tinha votado em branco, ela ia falar alguma coisa que ela ia gerar um embate comigo. Eu interpretei dessa forma naquele momento. Mas aí, e mentir era uma coisa que eu sempre fui habituado muito a fazer, para mim mesmo, né? Aqui no mundo a gente faz isso. E aí, na hora eu percebi que eu queria mentir e falei, não, eu não vou esconder, né? Eu vou falar que eu votei em branco e tá tudo certo se ela vier me questionar. E aí eu disse para ela, Marília, eu votei em branco. E ela se assustou e falou assim, nossa, como assim você votou em branco? Aonde já se viu? Você vai votar em branco, sendo que os votos em branco vão para os candidatos, nananã, e ela não queria que tal candidato vencesse a eleição, e a eleição estava disputada lá, né? Enfim, eu votei em branco e ela começou a me gerar vários questionamentos. E eu percebia que eu tremia na frente dela, porque eu estava até então habituado a falar coisas e fazer coisas para agradar. E eu não sabia como é que era atuar de um outro lugar e conversar de um outro lugar. Mas naquele dia, mesmo de dentro do medo, eu olhei para ela e falei assim: Marília, eu não tenho mais o pensamento que eu tinha antes de quando você me conheceu. Hoje tem muitas coisas que não fazem mais sentido para mim, tem coisas que eu pensava antes que hoje eu percebo que elas não fazem sentido nenhum para mim mais, né? E aí eu comecei a falar algumas coisas para ela do que eu estava pensando já, né, através do curso. E aí eu teve uma frase assim que encerrou a nossa conversa que eu disse assim para ela: Marília, eu não vou votar mais no candidato que você espera que eu vote só para te agradar, né? E isso não significa que eu estou indo contra você ou que eu estou me opondo a você
ou que eu tô te rejeitando, ou você vai me rejeitar por isso. Mas eu não vou votar no candidato que você espera que eu vote só para te agradar. E naquele momento eu senti que eu não a ataquei, eu também perdi o medo de que ela pudesse me rebater de volta, e eu percebi o que que era mudar a percepção. Mudar a percepção não é a gente ficar tentando convencer o mundo que ele tem que pensar como a gente está pensando. Mudar a percepção é como ele está trazendo nesse texto. Eu aceito a expiação para mim e aceito que o medo é sem significado, porque a criação de Deus não mudou, então ela não pode ser atacada. Aceito que isso é real e então aqui no comportamento esse corpo vai demonstrar esse sistema de pensamento que essa mente está seguindo. Então é como se a gente parasse de fazer concessão. E aí, esse dia ele foi bem significativo, porque ela olhou para mim e falou assim: é verdade, né? E ela respeitou o que eu estava pensando naquele momento e ela entendeu que eu não estava indo contra ela e que a gente podia manter uma relação normal ali entre profissional e aluno e nada, a gente não tinha que ficar se relacionando de um lugar de que eu tinha que agradar ela e ela tinha que me agradar. A partir dali, a nossa relação mudou completamente. Toda vez que a gente foi conversar, assim, é como se ela chegasse para mim e perguntasse: João, o que que você pensa sobre isso? Né? Ela me traz coisas assim, ela é professora de filosofia, então, dentro da filosofia, as pessoas aprendem muito sobre dualidade, pura não dualidade, todas essas coisas de formas diferentes. E ela começou a questionar, né, num sentido de muita tranquilidade, muita leveza, ela passou a perguntar para mim como era esse sistema de pensamento que eu estava praticando. E foi quando eu comecei a falar para ela sobre o curso. Não usava palavras do curso, mas eu explicava o sistema de pensamento que o curso ensina. Do meu jeito, da maneira como eu sentia que eu tinha que explicar para ela ali a simbologia do curso, mas ali eu entendi como é usar todos os papéis no mundo para ser uma demonstração da verdade, né? Então, assim, uma coisa que é importante de entender em relação ao medo é que a gente não tem que esperar o medo passar, mas é a nossa própria decisão, descansando primeiro na expiação, sim, né? Aceitando que não existe ataque, né? É descansando que o medo é irreal, porque não existe ataque, e aí observando onde é que no mundo a gente fica fazendo concessão para manter o medo ali. Porque não adianta a gente achar que eu decido na mente e aí eu continuo ainda mantendo decisões do mundo que sustentam aquele medo irreal na mente. Né? E é isso que ele explica, que a gente passa a cumprir a nossa função no mundo. A gente não vai ficar doutrinando nem forçando ninguém a pensar o que a gente está pensando. Mas você não tem medo de se posicionar de dentro do sistema de pensamento que você está praticando. E quando essa demonstração ela começa a acontecer no nível do comportamento, é aí que a gente perde totalmente o medo da retaliação. Foi assim que Jesus foi capaz de ser crucificado, porque ele demonstrava a verdade e ele tinha perdido completamente o medo se as pessoas iriam se preocupar, se ele ia se preocupar com a opinião das pessoas sobre aquela imagem, porque ele tinha entendido que não tinha imagem. Então ele escapou completamente do medo da retaliação, que é o medo da liberação, que ele traz no início dessa sessão, porque ele foi capaz de realmente usar a imagem só como uma demonstração de que Deus era Deus e o mundo era sem significado. Então ele perdeu o medo de que as pessoas o atacassem, e mesmo que elas o atacassem, ele continuava sem medo e falando só a verdade. Então, ele escapou do medo porque ele deu essa demonstração final no nível do comportamento. E é isso que fez com que ele entendesse que o medo era irreal. Então, uma coisa que é importante da gente entender é assim: o medo não vai sair enquanto nós não decidirmos por essa demonstração. Sim, a decisão ela é totalmente mental e no nível da consciência, mas essa imagem vai se transformar nessa demonstração e é isso que vai finalizar. Foi uma coisa que você já falou, inclusive. É isso que vai finalizar nessa consciência a separação entre verdade e ilusão, porque no comportamento ela não vai usar o comportamento para demonstrar como se ele fosse real, mas ela vai demonstrar o quanto esse comportamento é sem significado quando ela banca usar essa imagem para falar só sobre a verdade, né? Muitas vezes não agradando, muitas vezes não sendo submisso em relação a alguma outra pessoa, algum relacionamento especial que tem perto, e isso é demonstrar a verdade. É isso que vai fazer com que o medo vete, porque o medo ele é irreal e ele não existe porque não tem separação. Mas a consciência só vai ver que ele não está lá e que ele não está causando nada
quando ela de fato não fazer nenhuma concessão mais em relação à verdade. É isso, Ink, que eu queria compartilhar. Obrigado. O próprio texto aqui, João, vai continuar explicando. Dentro do que você trouxe, eu vou conseguir acompanhar aqui e ver como que encaixa aqui essa ideia de dar esse passo além, por um instante, olhar além do medo para a verdade, e aí sim, isso é uma decisão, né? Olhar além do medo para a verdade, e aí sim, na volta, o medo, dentro da luz, o medo terá perdido o seu poder que ele tem sobre a nossa mente, sobre nós mesmos, nossos pensamentos. Obrigado, João. Até vamos seguir aqui, eu acho que isso vai encaixar bem nesse teu exemplo trazido aqui, João. Seguindo aqui no 3, eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre, e essa mentalidade milagrosa significa mentalidade certa. Então, o milagre, ele só pode vir, mesmo que seja por um instante, mas da mentalidade certa, ele jamais virá do medo. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem quer que de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar para que a mentalidade daquele que receba, esteja disposta para o que é certo. Este é outro ponto fundamental. Para nós oferecermos milagre, e milagre é a mente corretiva, a mente certa, aquele que vai receber, ou para aquele que estamos olhando, não é necessário que esta pessoa esteja na sua mentalidade certa, como ele segue aqui, ó. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. Então, o milagre que nós aceitamos na nossa mente certa, ele tem justamente por propósito restaurar a mentalidade no irmão. Então, ele não teria função se o irmão também estivesse já na mentalidade certa. Então, não é preciso esperar que o irmão tenha a mentalidade disposta para o milagre para oferecer-lhe o pensamento certo. É essencial, e esse é outro ponto fundamental aqui, é essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, pelo que, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. Este é outro fator fundamental do milagre. Não é possível apresentar o milagre desde que o trabalhador de milagres não esteja, mesmo que seja apenas por um instante, alinhado à sua mente certa. Então, quando nós vemos o equívoco e há um impulso para o milagre, e nós disponibilizamos a nossa mente para vermos as razões de por que o perdão desfaz todos os equívocos aqui, e essa decisão por estar dentro desse raciocínio pode ser muito breve, pode ser um instante apenas, mas isso já é suficiente para que nós estejamos na mente certa e assim o milagre é enviado e aceito na mente do nosso irmão. E em retribuição, esse irmão o devolve a nós e nós recebemos também o efeito do milagre. Então, não é exigido a santidade completa da nossa mente, se assim fosse, nós não precisaríamos ser trabalhadores de milagres, nós seríamos com a expiação, oferecendo o remédio da expiação, mas pelo menos por um instante precisamos aceitar a verdade, aceitar o conteúdo que traz o milagre, que traz a luz. E aí sim o milagre pode se propagar. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Então, nós racionalmente, sem uma entrega sincera
na decisão da mente, mas apenas intelectualmente, nós confiando na nossa própria prontidão, porque acreditamos que já entendemos o que é um milagre, isso pode colocar em perigo a nossa própria compreensão, porque isso ainda seria separador, pelo simples fato de confiarmos na própria prontidão de quem necessita do remédio da expiação. Então, o doente não deve dar ou fazer o seu remédio. O remédio nos foi dado por Deus, nos foi dado pelo Espírito Santo, e isso tem que ser aceito por um instante. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Então, Jesus falando aqui, mas não no Jesus histórico, na mentalidade certa, na mentalidade una ao Espírito Santo. Se nós confiarmos na verdade, na mentalidade certa, nós podemos descansar nisso, porque nós estaremos prontos para sermos um canal ou mensageiro ao qual os milagres vêm a fluir, e os milagres, eles tanto são corretivos para quem oferece o milagre, como para quem recebe o milagre. Então, retornando a nós mesmos a própria cura da mente. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. O medo, quando ele é aceito no lugar dos pensamentos de expiação do Espírito Santo, nós não poderemos mais agir dentro dos milagres. E como Jesus ressalta, o milagre é uma correção, não é para quem já é totalmente com a mente curada, mas é para quem por um instante se disponibiliza para a cura, e então sim, essa cura foi aceita e é estendida através dele e retorna a ele. Então, é dessa forma que o milagre cura a nossa percepção do mundo. Todas as formas da mentalidade disposta para o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Todas as formas da mentalidade disposta para a mente errada, para o ego, na verdade, são só recusas em aceitar a expiação, porque só tem duas coisas a serem feitas aqui na mentalidade equivocada: aceitar a expiação ou recusá-la. Então, qualquer ação que não seja aceitação da expiação é recusa, é bloquear a expiação. Se tu aceitas a expiação, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesmo. Então, o irmão é passível de equívoco. Jesus mesmo, ele olha para nós, ele sabe que somos o Cristo, mas ele sabe que na nossa mente nós precisamos da correção, e por isso ele nos dá esse caminho e esse curso que nos ensina a trilharmos o mesmo caminho que ele fez aqui, não porque ele acredite que nós somos separados, ele vê o Cristo em nós, mas ele sabe que a nossa mentalidade ainda precisa de correção. É na nossa percepção ainda que o altar foi profanado, embora que Jesus e todos os despertos já saibam que isso jamais aconteceu. E a própria aceitação disso, que o altar nunca foi profanado, que nós nunca deixamos a mente de Deus, então, esta é a própria mentalidade e é a cura em si. É a cura que desfaz a crença de separação de Deus. É a cura que desfaz a crença de que existe um reino fora do reino de Deus. Seguindo aqui no 5, a única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Aqui também é outro ponto que muitas resistências
podem se manifestar achando que isso é muito pouco, que nós ainda devemos doutrinar afora, ou nós, por conta própria, desfazer o equívoco do irmão, sem lembrar que a expiação faz isso. Esse remédio que desfaz o equívoco no irmão foi dado a nós. Nós não podemos confiar na nossa própria prontidão para isso, mas nós podemos confiar no remédio da expiação que Deus nos ofereceu através do Espírito Santo. E sendo assim, se o remédio já foi dado, se a cura já foi oferecida, a única responsabilidade de quem é o trabalhador de milagres, para quem quer aceitar a cura, é aceitar esse remédio, é aceitar a expiação para si mesmo. E aceitar a expiação para si mesmo é aceitar que não há nada lá fora fazendo algo a mim. Ainda só existe a realidade de Deus. Qualquer coisa diferente disso, eu estou equivocada e preciso levar isso para a correção da expiação. Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Então, isso, aceitando apenas e somente a nossa responsabilidade em aceitar a expiação para nós mesmos, nós fazendo isso, isso reconhece e isso permite que nós sejamos curados, e nessa cura o mundo é curado junto. Como a lição de hoje traz que não há cura sozinha, ninguém é curado sozinho. Então, à medida que aceitamos a expiação para nós mesmos, nós voltamos a aceitar o nível da cura. Eu acho que pulei aqui no 2. Isso significa que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação. Então, por isso, a necessidade, ou seja, o único caminho da cura é aceitar a expiação. Por quê? Porque isso coloca de novo a mente como o centro do nosso ser. Tira aquela percepção invertida de cabeça para baixo, que diz que uma parte separada de Deus é o nosso ser. Então, reconhecendo que a mente é o único nível criativo, só a mente é capaz de criar, isso desfaz os erros que ela comete através da expiação. E uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar. Uma vez que aceitamos que a expiação é na própria mente, ela só pode curar. Ela não pode mais fazer outra coisa, porque ela não está equivocada. Portanto, ela não pode mais separar, nem condenar, nem a si mesmo, nem a seu irmão. Negando a tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis nos outros. Então, essa confusão de níveis, ela não é necessariamente visível. Aliás, quase nunca é visível, só os efeitos dela é visível. Então, quando nós negamos em nós o poder destrutivo da nossa mente, nós estamos aceitando a expiação e permitindo que a própria confusão de níveis do irmão seja desfeita, porque ele ainda é parte da nossa mente. Então, nós oferecemos a salvação ao irmão, e em retribuição, ele é o nosso Salvador. Ele nos libera da crença da separação, porque ele dá o testemunho da cura de volta para nós. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Quais que são as criações equivocadas que nos ferem? O mundo dual, o mundo da separação. Tudo que percebemos fora do estado de graça do céu, tudo que vemos fora da unicidade de Deus, isso serve para nos ferir,
para nos atacar e como uma desculpa para nós colocarmos para fora uma raiva que se manifesta através de um desejo de ataque, de revidar. E quando vem, então, essa mensagem na mente, que ela é um pensamento, ela não precisa, eventualmente, ela até pode ser dita verbalmente, se assim houver inspiração do Espírito Santo, mas ela muitas vezes é dita sem palavra alguma, sem voz alguma, apenas no entendimento e na aceitação de que só a mente real do irmão é o nível de criação. Nada do que pareça que ele esteja fazendo, que não está em consonância com isso, é a realidade. Isso é apenas o pesadelo que só pode ser visto na escuridão, e que a luz irá apagar essa escuridão. A luz trará, então, o desfazer de tudo que foi imaginado em escuridão. Afirmando isso, então, afirmando que a verdade é que só as mentes são construtivas e que as criações equivocadas, as projeções não podem afetar a mente, afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e a restauras a sua verdadeira posição como aprendiz. É nessa aceitação que a mente se torna uma aprendiz do Espírito Santo e deixa de supervalorizar o instrumento de comunicação que é a individualidade, que pode parecer não ser o meio que o ego usa, mas é 100% o meio que o ego usa para nos desviar a atenção da nossa realidade. O ego quer nos ensinar de todas as formas de que nós somos seres físicos e psicológicos e que somos afetados pelas criações equivocadas nossas e dos irmãos. Mas quando reafirmamos a nossa decisão pela expiação, nessa luz fica claro que tudo que o ego estava mostrando só era possível ser percebido na escuridão. Não tem realidade nenhuma na luz. E é assim que o milagre, então, acontece, porque o milagre substitui tanto na mente de quem recebe, e quem recebe não é exatamente a pessoa em quem nós estamos pensando. O milagre vai para todas as direções, em todos os tempos, e é oferecido a todos os fracionamentos da mente equivocada que estão prontos para receber a sua dádiva, porque o milagre, ele é um resultado da mente certa, e a mente certa reconhece a si em tudo e em todos. E a quem estiver disposto a aceitá-lo, sem medo, por um instante que seja, essa dádiva é dada. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Então, nada do curso, nada na nossa aprendizagem, nada da espiritualidade tem a ver com o nosso corpo, com o nosso comportamento dentro da ilusão, porque o corpo e nem os pensamentos equivocados têm o poder de criar ou de fazer algo. É necessário nós colocarmos a nossa fé equivocada neles para parecer que eles fazem algo. Por isso que Jesus enfatiza aqui mais uma vez que o corpo não aprende, nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Quem é o aprendiz? Nós vimos aqui várias vezes já no texto de hoje que é a mente. O corpo meramente segue os ditames da mente. Mas se é falsamente dotado de iniciativa própria, que venha a ser uma iniciativa própria, venha a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado, que deveria facilitar. Então, o corpo, se ele é visto como meio de aprendizagem, ou se ele é visto como nosso ser, ele se torna uma obstrução. Ele esconde de nós aquela aprendizagem que aquilo que nós estamos aprendendo pela expiação deveria facilitar a desfazer o equívoco e não a reforçá-lo. Apenas a mente é capaz de iluminação. Então, só a mente
é capaz de ser o espírito, porque ela é o espírito, a criação perfeita. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. Ou seja, o corpo jamais seria capaz de ser a completa abstração que a mente que ativa o espírito tem, ou que o espírito tem. Corpos são claramente limitados. Não é preciso sequer explicar o que vem a ser essa limitação. Basta nós olharmos o mundo físico e tudo que nossos órgãos sensórios nos mostram através da visão do corpo é limitante, porque é muito denso, porque não comporta a completa abstração ou a unicidade de tudo. Para haver corpos, é preciso haver separação de uma matéria e de outra. Há um limite onde o corpo inicia, onde há outra coisa que já não é mais o corpo, onde o corpo termina, onde há outra coisa que não é mais o corpo inicia. Então, é impossível o corpo iluminar-se. Existe uma fantasia muito grande, e isso serve bem aos ditames do ego, de que o céu, ou a condição real do nosso ser, é um ser físico iluminado, é um ser com um corpo em estado de glória, que o céu é uma interação de corpos em estado de glória, onde eles não se equivocam, onde eles são só amor, mas que ainda retém a individualidade. Então, isso é uma crença que o ego ofereceu em troca da nossa consciência do que é o céu real, que é a mente servindo ao espírito, a mente ativando o espírito, porque o espírito já é perfeito, então ele não cria, mas a mente que o ativa cria sim através da sua completa ligação com o espírito. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Então, a mente pode sim trazer a cura ou a bênção para o corpo, reconhecendo ou trazendo a consciência de que o corpo não é o aprendiz, que o corpo, ele não é a causa do que vemos, ou a causa do mal-estar, ou a causa daquilo que precisa aceitar a expiação. Somente precisa aceitar a expiação para si mesmo. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente, que aprendeu a ver além dele em direção à luz. O corpo é neutro. Ele obedece os ditames da mente. Se a mente se alinha além da escuridão na luz, o corpo automaticamente ele se alinha a isso e ele se torna invulnerável ao ataque aqui no mundo. E ser invulnerável é de que ele não vai ferir a mente. E isso explica por que a crucificação de Jesus, por exemplo, foi possível, e ele estava de corpo invulnerável, porque o que lhe deixou, porque o que aparentemente foi ferido foi apenas aquele instrumento de aprendizado que ele escolheu para ensinar a única lição que a sua crucificação teve, de que nós somos amor, e ensinem isso, nós somos a mente que serve ao espírito e, portanto, ela é invulnerável. E sendo assim, não houve sofrimento na mentalidade de Jesus, houve sofrimento só nas mentalidades que olharam para ele e, banhados de medo, porque eles próprios sentiriam dor nessa situação, acreditaram ou projetaram essa mesma crença de dor para cima de Jesus. A Marília, por favor, levantou a mão. Oi, Ingrid. Oi. Eu queria só trazer uma coisa aqui que chamou bastante atenção, que o João, assim, ele falou sobre o corpo quando ele representa a verdade, quando ele se alinha à mente certa. Então, ele demonstra o sistema de pensamento. Então, sim, ele demonstra isso, né, que ele está seguindo esse aprendizado.
E quando também, que é uma coisa que eu queria enfatizar aqui, é quando o corpo ele está seguindo a decisão também dessa mente de não aceitar a correção. Porque como ele não tem vontade própria, e assim, a gente aqui, enquanto pensando que é separado, pensa assim que o corpo é autônomo, que o corpo tem iniciativa própria, que o corpo pode superar, que o corpo pode fazer, é ele que faz e acontece, né? É esse o equívoco de se achar e de se pensar que é um corpo. E aí, quando entra em contato com o curso Milagres e começa a aceitar que o que está ocorrendo é essa mente que aceitou separação, que acreditou na separação, e é ela que está fazendo toda essa projeção, né? E está usando isso como um bumerangue, né? Ela usa para achar que lá fora a projeção, mas tudo está acontecendo no sistema de pensamento, nessa crença. E aí, esse corpo, a decisão dessa mente de não aceitar a correção, de não aceitar a expiação, esse corpo agora, ele é utilizado a favor, porque ele vai seguir, né, como você já falou aqui, ele sempre segue, ele não é nada no sentido de por si só, então ele está seguindo, e aí fica agora aparecendo que eu, né, que tá aceitando a correção, porque esse corpo ele fica sendo um instrumento para esconder, né, que essa mente aceitou alguma coisa. Não sei se você está me entendendo. Então, esse instrumento, ele fica disfarçando, né? Através desses mecanismos todos, né? E a gente tem visto isso nos estudos, esses mecanismos para esconder esse autoconceito, e aí ele fica intacto, e aí fica passando só aquela imagem. A imagem de que, sim, eu agora aceitei, e agora eu, né? Que eu digo assim, ó, que foi aceito e que está tudo certo. Mas ainda é mantido, as sensações estão lá, o medo continua lá, a identificação, ela continua, né, nesse equívoco. Então, essa é a importância, porque isso não vai conseguir ir por muito tempo, porque Jesus fala sobre essa transigência, e é muito perceptível já no começo. Eu lembro que assim que eu entrei em contato com o curso Milagres, E eu vi muito isso claramente no começo, sabe? Essa vontade de fazer transigência. Eu queria, sim, Jesus, eu queria a correção, mas eu também queria, ainda tinha os valores no mundo, ainda tinha um ganho no mundo, ainda tinha um significado no mundo. Então, eu queria manter, né, esse observador que ainda não tinha decidido totalmente pela verdade, igual você trouxe nos estudos atrás, que expiação é um comprometimento, é um compromisso total. Não tem meio termo, né? É uma aceitação completa. E aí, essa transigência, ela pode até sendo feita, né? Vamos dizer assim, mascarada, mas vai chegar um momento que vai ficar insuportável para essa consciência. Porque ou ela decide-se totalmente pela expiação, ou ela faz qualquer outra coisa. Porque é por isso que é essa importância, assim, igual o João explicou no começo, né? Esse medo, ele precisa ser visto de fora, como algo inexistente, porque é esse o convite da expiação. Não houve nenhum erro, não houve separação. Não tem um aqui e um outro lá. E essa consciência que aceita, por isso que ela aceita por todos, como Jesus fez. Quando ela aceita, ela não vê mais o medo, ela não vê mais o outro, ela não vê a si mesma. Então, ela pode olhar para tudo de uma forma, da mesma forma, não existe ilusão. Então, isso precisa ser aceito, a irrealidade, porque esses dois sistemas, eles são incompatíveis, eles não caminham junto. Por isso que a gente vê muitas pessoas que estão estudando há muito tempo, e elas estão no estado debilitado mental. Então, o fato de ter entrado em contato com o curso Milagres não significa nada, se isso não for levado a sério, que é um posicionamento que precisa ser feito, né, que precisa ser aceito e demonstrado, e não disfarçado, e não empurrado com a barriga, porque os resultados, eles virão, porque essa consciência ainda está
dentro desse auto-engano, tentando resolver. Igual a consciência fez lá. Ela acreditou na separação, ela experimentou tudo, e aí ela resolveu o medo dentro do medo, fugindo, não olhando para aquilo. Por isso que é muito importante soltar essas resistências. Soltar essas resistências que são invenções da própria consciência. Olhar para isso. Não tem problema se sente ou não sente. Às vezes tem pessoas que têm tanto tempo de um curso de milagres e aí vem todos aqueles pensamentos, né, alinhados com medo. Mas estuda tanto tempo, meu Deus, mas como que vai ser agora? Eu vou ter que olhar e blá, blá, blá. Sim, vai ter que olhar. Vai ter que olhar para isso de uma forma muito honesta, ou não vai se ver já em liberdade fora desse medo. Né? E aí vai ser tanto ataque que esse corpo vai ser, né, essa imagem vai ser solta e vai fazer uma outra. Porque como a resistência para que essas correções de crença não sejam feitas nessa experiência, as decisões já estão sendo feitas para uma outra experiência. Então, é inevitável que eu, inclusive, vou usar um curso de milagres para esse ataque. E aí, né, que está se feito, né, toda essa questão. Então, essa é a importância, porque isso não vai poder prosseguir por muito tempo. E a gente tem essas experiências. Eu experimentei isso, né? Por um bom tempo, eu resisti, entrei em contato com o curso Milagres, vi toda a beleza, todo o convite de Jesus, né? Toda aquela porta assim se abrindo, nossa, agora todos os problemas estão resolvidos, né? Porque ainda tinha muito essa ideia de trazer para o mim, de trazer soluções, de tal, né? Enfim. Mas chega uma altura assim que aquele conhecimento, agora ele vai, vamos dizer assim, ele vai virar contra mim. Ele vai começar a me ferir. Não é que ele vai me ferir, eu vou usar por conta dessa resistência que eu estou insistindo em manter. Então, isso é bem importante, porque esses resultados, eles vão vir, né? Esses resultados vão ser evidentes, mesmo aqui na ilusão. Então, é isso que eu queria trazer, assim. E não é para ir para um lugar de medo, nem de ataque. É o tanto que Jesus diz que é simples e é fácil. O tanto que o convite dele, o tempo todo, ele fala assim, é só aceitar. Não precisa fazer nada. Eu já fiz, né? Jesus já fez. Ele já fez, né? Então, desse lugar, assim, de leveza mesmo. Não há o que ser feito, apenas aceita essa correção que já foi feita. E aí descansa nisso. Né? Então, isso traz esse posicionamento, esse deslocamento, que é o único convite de Jesus, já é o suficiente para ser feito, para que, então, toda mudança seja feita, né? Seja percebida na experiência. Então, isso é muito importante, assim, a gente se atentar para isso. É isso. Obrigada, Marília. O Márcio também levantou a mão. Não, Ing, não é nada demais, não. Eu estava mexendo no volume aqui, mas eu não tenho nada para falar, não. Então tá. Só quero acrescentar, então, que uma das formas do ego nos enganar, dentro disso que a Marília trouxe, é esconder de nós o nosso alinhamento quando acreditamos que espiritualidade é ter um sonho de um corpo saudável em lugar de um corpo que dentro aqui do nada que ele apresenta um sonho de doença. Então, o desejo, isso é muito sutil, o quanto o ego nos ensina a buscar espiritualidade para curar o que não pode ser curado, que é um corpo físico. Então, ver a neutralidade do corpo é aceitar que a mente é invulnerável à situação de dano, independente do que a projeção do ego fez para dentro do curso. Eventualmente, dentro do pensamento da expiação, é possível que o corpo não represente mais aquele ensaio, mas é possível também largar a crença de que isso é um sonho, de que isso é um corpo através de uma doença física, terminal, por exemplo. Então, é muito sutil isso e é preciso se atentar muito a isso, sim, como a Marília trouxe. Obrigada. E seguindo, então, aqui,
no 7, o aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Então, continuar na vista física é continuar acreditando que a mudança tem que ser através do corpo, ou no corpo, ou na separação, ou na individualidade, não elevando-se a mente, que é na mente que nós vamos ver o Cristo, com outra mentalidade, com a mentalidade da vista espiritual. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo do que a tua vista espiritual vai mostrar. Dentro do ego, nós já nos escondemos na vista física e no mundo físico, fugindo de Deus. E agora, olhando de volta para a espiritualidade, isso significa ficar frente a frente a Deus. Isso, usualmente, no primeiro instante da correção, pode trazer medo, sim, porque justamente nós identificamos fora do céu, já acreditando que afrontamos a Deus. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar o que está além do erro em defesa da expiação. Então, o Espírito Santo não vê os erros dos quais nós acreditamos, ele vê só a realidade. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Diria até que o desconforto é um sinal de mudança e não, como ele diz aqui, jamais será o resultado final. Mas, como Jesus também falou em outras vezes, nada é mais desconfortador do que estar fora da nossa mente, fora da nossa realidade em Deus. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Então, quando permitimos abrir nosso pensamento ao Espírito Santo, e ele vê que nós tivemos uma crença equivocada de separação, levamos isso a ele, o Espírito Santo imediatamente olha para a expiação, que não acredita na separação, porque sabe que nós ainda somos tal como Deus nos criou. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Nada do que o Espírito Santo vê traz realmente medo. Então, quando o medo surge, é porque ainda estamos com alguma crença que não veio ainda à nossa consciência, ou não conseguimos, ou não escolhemos ainda ver, porque talvez por resistências não esteja nítida, mas o Espírito Santo, Jesus, nos traz tudo à medida que nós permitirmos olhar de volta com o Espírito Santo para aquilo que causa medo dentro de nós, para o nosso sistema de pensamentos equivocado. Ele, então, na sua luz, corrige isso. Nada do que ele percebe, nada do que o Espírito Santo percebe pode induzir ao medo. Tudo que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. Tudo que vem do Espírito Santo vai para a correção da crença de separação de Deus. E só tem essa meta, nenhuma outra. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Como que saberíamos ou nos daríamos conta dos equívocos se não tivéssemos a consciência do desconforto, se estivéssemos totalmente satisfeitos com o ego e aplaudindo o ego? Jamais largaríamos o sistema do ego. Então, o desconforto, ele surge e ele aponta para uma necessidade da correção, e essa sua função, e somente essa. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. Quando não queremos aceitar a nossa separação de Deus, achamos que também não é necessário curar nada, porque acreditamos que somos esse ser que a consciência individual nos diz que somos. E isso, então, gera o medo na mente de Deus e, ao mesmo tempo, traz
a resistência a entender o que esse curso nos traz, porque esse curso de Jesus é muito simples, ele é muito fácil de entendimento para a mentalidade que está disposta para a cura. Mas para a mentalidade que está amedrontada, esse curso é da maior dificuldade, porque ele não se alinha ao medo, ele não se alinha àquilo que fomenta o medo. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Então, aquilo que percebemos dentro do mundo físico aqui, nada daqui do mundo é corretivo, nada daqui é a realidade. Então, nada que a vista física possa ver pode ser elevado à condição do céu, porque é só um sonho, é uma imaginação, não tem nenhuma realidade. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. Então, enquanto defendermos uma individualidade, ou o que a vista física nos traz, ou o medo nos traz através da insistência de dizer que somos esse ser separado através de testemunhos de dor ou de outras formas de desconforto, enquanto a vista física, os sentidos físicos nos trouxerem isso, nós estaremos dirigidos na nossa mente equivocadamente, pelo ego e não pela expiação. Porque a expiação olha além disso. A expiação olha imediatamente para o altar de Deus e reconhece que ali ele não foi profanado. Houve só um pensamento equivocado ao qual Deus não deu realidade, portanto, ele nunca aconteceu. A visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Então, nós não aguentamos a dor de ver que nós somos culpados na nossa mente. Por isso que já fugimos da mente para consciências individuais, porque é insuportável para a consciência, para o Filho de Deus, aceitar a profanação do altar. Isso é totalmente intolerável em nossa consciência. Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. Uma vez que acreditamos na separação, essa crença na separação traz um medo tão grande que a única maneira que nós tivemos para escapar dessa dor dentro da ideia do ego e não da expiação foi perceber isso, jogar o mundo para fora, para que agora o mundo represente essa dor para nós. Então, o mundo nada está fazendo a nós. Os corpos nada fazem a nós, mas na nossa mente, enquanto não aceitarmos a expiação, que nos garante que nós nunca deixamos a Deus, enquanto a crença da separação de Deus persistir, nós não temos outra saída senão projetar para fora da mente, porque para a mente é intolerável suportar a dor que vem dessa crença de separação de Deus. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação, antes disso era desnecessária. Antes do primeiro pensamento de separação, no céu, não havia necessidade de cura, porque não havia o que curar. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária. Então, a cura também é uma ilusão que tem uma função temporária enquanto parecer que existe o espaço e o tempo. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como meio de proteção. Então, nós precisamos proteger a nossa mente das incursões equivocadas da crença de separação através da cura, que vem da expiação. É essa forma que nós vamos proteger a nossa mente da crença de separação que nós, por um instante, aceitamos, e por isso temos uma consciência individual. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição no outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo.
Observem como o irmão é o Salvador. É tão cegante a crença de separação que nós não conseguimos mais olhar para dentro de nós mesmos e vermos o Cristo, porque nós ficamos com a parte que acredita na separação e jogamos para fora aquilo que não queríamos ver, e isso é o irmão. Mas nós podemos ver no irmão. A verdadeira caridade ao irmão não é um ato físico, não é uma doação, como agora nós vemos aqui no Estado, e isso não significa, já que eu sou aqui do Sul, isso não significa que não devamos, no comportamento, auxiliar o nosso irmão, mas manter a verdadeira caridade, que é o pensamento de que ele não é esse ser, ele ainda é o Cristo, e esse Cristo responde a nós em paz. E dentro dessa paz, sabendo que o irmão tem sua própria lição de aprender a expiação, apesar de ele ser o Cristo, ele também precisa aceitar isso, nós podemos sim melhorar a sua condição, então, tomando algum comportamento, então alguma providência para aliviar temporariamente a sua falta, mas com a mentalidade jamais voltada para a falta, vendo que isso não é necessário no ser. O Cristo que ele é não está em corpos, não está em separação, não está sofrendo. A sua realidade está em Deus e descansa no amor de Deus. Então, ver a isso é a verdadeira caridade. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora dependem do tempo. Nossos conceitos aqui ainda são temporais, porque a nossa mente ainda não é totalmente abstrata, então, com pensamento limitante, nós ainda temos nossos pensamentos presos à limitação do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor, muito mais poderosa, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas conceber por enquanto. Por enquanto, a caridade parece que tem limitação física, mas a verdadeira caridade é ver o irmão tal como ele é, olhar para o altar do irmão e ver que não houve profanação. Ele ainda é o Cristo. A caridade é essencial à mentalidade certa, no sentido limitante no qual ela pode ser agora alcançada. Então, a mentalidade certa, por enquanto, ela ainda é alcançada de modo limitado dentro de consciências individuais, porque a totalidade da consciência da separação ainda não aceitou. Até que o último pensamento separado aceitar, aí será a completa restauração da mentalidade certa em todos os aspectos que se separaram ou que se veem confrontados nessa separação. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além de suas realizações fatuais no tempo. Então, olhar para o irmão não como um ser faltoso, não como alguém que está em necessidades, ou alguém físico separado de nós. Ver que ele é puro espírito e o seu altar é a mente que Deus criou dentro da sua mentalidade, e esse altar jamais foi profanado, ele ainda é tal como Deus o criou. E isso está além da realização fatual dentro do tempo, agora, por hora, porque ele ainda, esse irmão, e a nossa própria consciência que vê o irmão no tempo, acredita que o tempo seja real. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo, ou não teria nenhuma necessidade de caridade. Quem já aceitou a expiação para si mesmo, os despertos ou os iluminados, eles não necessitam de nenhuma caridade, porque eles já sabem que o seu ser é uno a Deus, que eles são o estado de graça da mente de Deus.
A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda, quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Então, esta é a parte bonita da verdadeira caridade. Reconhece, sim, que ali acredita-se que houve uma profanação, mas também olhar para o Cristo é uma reafirmação de que ele vai aceitá-la. Essa certeza. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Então, como ver o Cristo ainda é uma percepção espiritual que depende de substituir a nossa percepção ou visão física daqui, obviamente que essa caridade ainda está dentro do sonho de mundo. Então, ela só é necessária aqui enquanto houver necessidade da correção da mente. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. A revelação é Deus em seu estado de comunicação totalmente aberto com seu filho. Isso transcende o tempo. Isso é a verdadeira natureza da criação do céu. O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Então, os milagres que nós estamos sendo convocados a sermos trabalhadores em milagres, nós estamos expressando a verdadeira caridade através dos milagres, e isso encurta o tempo da necessidade de ele aparentemente prolongar-se por quase infinitamente, para depois nós despertarmos para a consciência de Deus. Então, o milagre, como expressão da caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a um outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu. Isso é um ponto que faz valer também toda a nossa decisão pelos milagres. Sempre que nós oferecemos um milagre ao irmão, nós estamos realmente encurtando o seu sofrimento e o nosso. Então, esta é a verdadeira caridade que cura o senso de falta. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Esse milagre que corrige o sofrimento cura tanto na direção do que chamamos para trás, como para frente, para gerações futuras, gerações passadas, ou mundos paralelos, ou seja, qual for a forma que nós queiramos definir o sonho projetado pelo ego com as suas nuances separatórias. O milagre vai para todas as direções e ele traz, então, esse encurtamento do sofrimento a quem é oferecido, a quem o aceita e a nós. Então, isso Jesus nos trouxe aqui na função do trabalhador de milagres, e os princípios especiais dos trabalhadores de milagres nós vamos deixar para a próxima sessão, para trazermos isso com todo cuidado também, com toda a profundidade. Nós já tivemos aqui interações muito esclarecedoras e estamos abertos aqui para mais interação, se alguém sentir, só me dar um aviso aqui. Bom, se não houve nenhum chamado, pessoal, eu vou encerrando e permitindo a demonstração da gratidão por tudo que Jesus nos ter trazido aqui, ser a verdade absoluta. Então, gratidão a isso.